Depois dos 40 anos, parece que tem algumas decisões que nós tomamos em relação à nossa vida que muda para sempre. A maneira como nós vivemos hoje e principalmente o nosso futuro. Tem uma estatística, eu não lembro qual foi o órgão que fez essa estatística, esse estudo, que o que nós estamos vivendo hoje, agora, é resultado de um conjunto de decisões que aconteceu há 90 dias atrás. Eu, particularmente, eu discordo disso. Pode até fazer sentido sim, em alguns casos, mas eu acredito que o que nós estamos vivendo hoje é um conjunto de decisões que nós tomamos muito lá atrás e que nós fomos repetindo esse conjunto de decisões, esse conjunto de hábitos. Eu, por exemplo, há 15 anos atrás, há 14 anos atrás, eu estava em um relacionamento muito frustrante, em um relacionamento horrível, que me trouxe um grande aprendizado, um doloroso aprendizado, e aí eu decidi terminar esse relacionamento, e ainda bem que eu terminei esse relacionamento, porque 2 anos depois eu conheci o grande amor da minha vida, que é a minha esposa, que nós estamos juntos há praticamente 12 anos. E há 12 anos atrás eu tomei uma decisão que eu nunca mais iria passar dificuldade com o dinheiro. E cá estou eu hoje, depois de 13 anos, 12, 13 anos, vivendo uma realidade financeira completamente diferente do que 99% dos brasileiros vivem. Há 5 anos atrás, eu tomei uma decisão de que teria um corpo físico atlético, funcional e com longevidade. E assim eu tomei essa decisão lá atrás e hoje eu posso dizer que eu vivo a melhor fase, a minha melhor versão física. Tudo isso foi conjunto de decisões que eu tomei lá atrás. E hoje, no vídeo de hoje, você vai aprender as 5 decisões muito importantes que você pode tomar em relação à sua vida e ao seu dinheiro, que pode mudar para sempre o seu presente e o seu futuro. Então, se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Luiz Gratão, eu sou planejador financeiro familiar e consultor de investimentos. E esse canal é dedicado para você que tem mais de 40 anos, que gostaria de causar uma grande transformação na sua vida. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana nós entregamos conteúdos relevantes para você nessa área. Vamos lá então, sem mais delongas? Qual que é a primeira decisão que você precisa tomar em relação à sua vida hoje, em relação à sua vida financeira hoje, depois dos 40 anos? A primeira, eu vou dizer que é a mais cruel de todas, encarar a realidade. Eu vou repetir aqui. Você precisa encarar a realidade. Aqui eu falo principalmente sobre dinheiro, ok? Mas você pode levar isso para todas as áreas da sua vida. Talvez você não esteja no corpo ideal e você precisa encarar essa realidade. Tem pessoas que têm medo de subir na balança para encarar o peso, o seu peso normal agora, o seu peso real, para então provocar uma transformação. Tem pessoas que postergam uma conversa difícil, um relacionamento, seja no trabalho, seja na vida, com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada, e isso vai se tornando um peso para você, vai gerando uma carga emocional, uma certa pendência que você não consegue resolver. E essa realidade, quando você toma uma decisão com embasamento nessa realidade, encarar essa realidade, isso tem um potencial tão grande na sua vida que talvez ainda você não tenha provado. E quando a gente fala principalmente em dinheiro, que é o fator que eu mais trabalho aqui, isso muda completamente sua vida. Encarar a realidade talvez seja o maior ato de amor que você possa fazer com você mesmo. Eu não sei a sua realidade. A não ser que você queira comentar aqui nos comentários. Fique à vontade com isso. Né? Tem gente que gosta de comentar aqui, é muito bem-vindo. Eu vou lá e dou a minha opinião sobre a sua situação, sobre a sua dúvida. Mas tem gente que não gosta de encarar a realidade. E isso pode atrasar muito a sua vida. E aqui, quando a gente fala sobre encarar a realidade financeira, eu vou trazer aqui um caso de uma cliente que eu tive. Eu já trouxe o caso dessa cliente aqui. Ela é uma médica, 43 anos, e ela já vinha já há 3 anos numa situação financeira muito apertada. E olha só, que aqui eu estou falando de uma pessoa que tem uma renda familiar muito próximo de 36 mil reais. Na época, isso há 2 anos atrás. 36 mil reais de renda, olha isso aqui. E ela estava com a cabeça embaixo da terra, acumulando dívidas, tomando cartão especial, cheque, cartão especial para poder manter o padrão de vida. O padrão de vida estava um pouco inflado, então ela tinha uma quantidade de parcelamentos muito alto com o dinheiro. E aí ela vinha tomando mais empréstimo para resolver o problema. Quando ela chegou até mim, que ela chegou até mim pelo irmão dela, que foi um conhecido meu de network, ele falou assim, eu vou pagar
a consultoria para ela e você vai lá e atende ela. Eu falei, ok, beleza. Quando nós chegamos para conversar na primeira reunião, quando eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, eu notei que ela estava assim, um pouco reclusa, um pouco com medo. E eu fui investigando ela, e aí nessa investigação, ela falou assim, eu não tenho coragem de olhar para o buraco que eu estou. Tem um efeito para isso também, certo? Que é o efeito quando você não quer olhar o cartão de crédito. Você recebe a fatura, você não quer olhar. Você não quer olhar para o exame médico que está fechado. Tem um efeito, eu não vou lembrar qual que é o nome disso agora, né? Mas existe um efeito psicológico. Só que quando você quebra essa barreira e você enxerga a realidade, um horizonte de possibilidades se abre a você. Porque agora você sabe o que precisa ser feito. Então eu não sei sua situação neste momento, mas se você está em uma situação apertada, complicada, talvez você tenha um pouco de dívidas, talvez você não tenha dívidas, mas você está naquela situação sufocante financeiramente depois dos 40 anos. Minha recomendação para você, que você encare a realidade de frente. Sente, separe um tempo. Coloque todo o seu contexto de vida no papel. Quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você acha que gasta, quais são os cartões que você tem, o quanto de dívida você tem, se você tem parcela, se você tem financiamento, as pessoas que você deve, os familiares que você deve. Coloque tudo isso no papel e veja a sua realidade. Às vezes, o maior problema está aqui. Assim também como já peguei clientes que diziam, eu estou completamente enrolado financeiramente. E quando a gente colocava a realidade no papel, não estava tão ruim assim. Estava ok. Tinha detalhes para acertar, mas não estava esse inferno todo que estavam desenhando, não. Então, quando você pega todo o seu contexto de vida e coloca no papel, você enxerga os números. Você pega os números e você sabe a realidade dos números. Os números, eles vão trazer clareza. Cadê aqui? A clareza, quando você enxerga a clareza, ela vai te colocar num quadro, talvez, de desconforto. O desconforto, ele vai gerar você a uma ação. E a ação vai levar você a gerar uma mudança. Então, o primeiro passo aqui, a primeira decisão que você precisa tomar hoje é encarar a realidade de frente. Talvez você não tenha ideia, mas se você fizer esse exercício, você vai provocar uma grande transformação na sua vida. De verdade mesmo, isso aqui é muito sério. Se você está aqui até agora nesse vídeo, vai ficar até o final, presta atenção, encare a realidade, para tudo, mas sobretudo o que eu estou dizendo, para dinheiro. Isso pode mudar tudo. Combinado? Qual que é a segunda decisão que você precisa tomar? Um pouquinho do que nós falamos antes, o controle de dívidas. Olha que interessante isso aqui, cara do céu, meu querido e minha querida, olha isso aqui. Eu puxei alguns dados aqui de famílias, de pessoas endividadas no Brasil, certo? E aí eu tive dados aqui super interessantes. Eu pedi para que separasse aqui o percentual de famílias endividadas. O Brasil bateu agora 80% dos brasileiros estão endividados. 80, quase 81%, certo? E aí eu peguei esse dado, eu separei ele aqui, para saber por data, por idade e faixa etária, qual é esse percentual de dívida. Então vamos lá então. Dos 40 aos 49 anos, cadê aqui? Nós temos 45% dos brasileiros endividados. Então aqui 45% dos brasileiros endividados dá uma população média aqui de 30 milhões. Olha isso aqui, de 40 a 49 anos, certo? Aí nós temos aqui, isso, faixa etária, é isso aqui. Aí depois nós temos aqui o outro que eu pedi para separar, que é o quê? De 50 a 59 anos. Aí deu um número menor, deu um número de 38% de endividamento. O que isso dá? 24 milhões de pessoas. Você deve estar nessa faixa, né? Eu arrisco que talvez muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo até aqui, talvez você esteja nessa faixa etária, fazendo parte dessa estatística aqui. E aí, acertei? Se você se sentir à vontade, comente aqui. Mas ó, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente fala controle de dívidas, a nossa filosofia aqui de trabalho, a gente tem uma filosofia muito humana de se enxergar isso, tá? Por vários fatores, por vários fatores. Porque a grande maioria da população hoje, 40 mais, a maioria, veio de uma família de muito aperto financeiro. Então já tem um problema aí. Você já veio de um ambiente que não te propiciou educação financeira. Isso aí já é um problema. Está falando de cultura, certo?
Nós temos depois aqui o que nós enxergamos dentro da nossa filosofia, que é a personalidade da pessoa. Cada um vai ter a sua. Só que algumas, em detrimento da própria personalidade, elas têm um quadro que elas aumentam a sua capacidade de endividamento. Pessoas mais impulsivas, pessoas que não conseguem se controlar, qual que é a capacidade que essa pessoa tem de adiar uma vontade que está se manifestando agora. Qual que é a capacidade de adiamento em detrimento da sua situação. Então aqui a gente fala de personalidade, de temperamento, cada um tem o seu. E principalmente, aqui eu vou falar agora, o outro ponto que encaixamos dentro da nossa filosofia de trabalho, é que cada um tem uma jornada. E aqui eu não vou aprofundar em conceito religioso, conceito espiritual, que aqui não é o foco, mas nós acreditamos que cada ser humano aqui nessa Terra, enquanto ele não se depara com uma informação, um conhecimento que pode ajudá-lo a mudar isso, essa pessoa está em um estado de ignorância. E ela, no estado de ignorância, no estado cego, no estado que ela não consegue enxergar aquilo, ela vai tomar decisões erradas. Então talvez até hoje você tenha tomado decisões erradas em relação ao dinheiro que te levou a um nível de situação, um nível de endividamento. Então eu quero acalmar o seu coração aqui, porque nós respeitamos esse lado. E sem contar também que, muito além de cada um ter a sua jornada, o seu conjunto de decisões, todo um contexto que aconteceu, nós também temos aqui o quadro da vida real, que por falta de um planejamento financeiro, ausência de um planejamento financeiro da vida real, o brasileiro adulto, ele, por vez ou outra, ele vai entrar no endividamento. Então nós respeitamos isso também, porque eu sei que na sua vida, em determinados momentos, você passou por inúmeros imprevistos, por falta de planejamento, por falta de uma reserva financeira, e isso levou com que você entrasse num quadro de dívidas. Só que agora você sabe. Então, se agora você sabe, você tem um poder de decidir. De verdade mesmo. A gente acredita muito nisso. Que agora você tendo ciência disso, que uma decisão que você precisa tomar aqui hoje é fazer um controle, minimizar ou eliminar a contração de dívidas e minimizar e eliminar as dívidas que você já possui, é uma decisão isso. Pode não acontecer da noite para o dia. Pode ser que leve um tempo. Você vai criar um plano, você vai ajustar esse plano. E, infelizmente, outros imprevistos podem acontecer. Mas uma coisa eu garanto, que se você fizer a sua parte e você tomar uma decisão a partir de hoje, coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. E talvez você não dê ideia, mas uma decisão plantada hoje em relação a controle de dívidas, eliminar ou conter dívidas, daqui a 2, 3 anos, a sua vida ela pode estar completamente diferente. Eu sei que esse papo meio coach, balela, eu tenho um ódio disso, tenho uma raiva, esses papos, esses conversa de guru, mas tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: a subida da montanha ela pode ser muito difícil, mas a vista lá de cima ela é muito melhor. E eu acredito piamente que se você tomar uma decisão hoje de você controlar, eliminar ou conter dívidas, a sua vida pode ser completamente diferente daqui a 2, 3 anos. Certo? Agora vamos lá, para a terceira decisão financeira que você precisa tomar em relação à sua vida, que é uma reserva financeira. Pode ser reserva de emergência, mas reserva de emergência eu não gosto muito dessa palavra. Então eu vou falar uma reserva financeira, você tem uma quantia de dinheiro guardado, que isso vai te trazer muita segurança e muita paz. Então você percebe aqui, essa construção que nós estamos fazendo, o primeiro ponto, você precisa encarar a sua realidade. Encarou a sua realidade é você conter dívidas caso você tenha dívidas. E dívidas é importante separar. O que é dívida e o que é uma despesa. Talvez você tenha dívida do seu apartamento, do seu carro, e você está dando conta de honrar. Isso, no contábil, na declaração de imposto de renda, é uma dívida. Só que na visão de planejamento financeiro, isso é uma despesa, porque você está dando conta de honrar. A dívida aqui cruel é quando você tem uma dívida e você não dá conta de pagar. Você tem um cartão de crédito, você tem um empréstimo pessoal, você tem um financiamento que você tomou o dinheiro emprestado de alguém. Então isso aqui é uma dívida. Então você encara a sua realidade. Você entendeu o seu contexto de dívidas. Você vai criar um plano para você eliminar essas dívidas. Agora você precisa tomar uma decisão de construir uma reserva financeira. Eu nem preciso ir muito a fundo aqui para explicar o impacto que é você ter uma reserva financeira. Quando você tem uma reserva de dinheiro, e aqui a gente vai falar assim, né? Quantos meses eu deveria ter do meu custo de vida? Nossa,
Isso é infinito. A gente trazer teorias aqui de quanto você deveria ter. Eu vou trazer um número aqui, certo? Se você tivesse uma reserva financeira de 3 meses do seu custo de vida, então, exemplo que você tem um custo de vida de 10 mil. Teoricamente, você deveria ter uma reserva financeira de 30 mil reais, ok? Agora, se você é autônomo, na minha visão, essa reserva deveria ser muito maior. Se você é um funcionário público, dependendo da situação, você nem precisaria ter reserva, o que é um risco. Mas a reserva financeira, ela parte muito do princípio do contexto de vida de cada um. Então eu vou deixar aqui para você que ela é mutável, ela pode ser alterada. Eu vou colocar um range aqui, né? Eu vou colocar uma diferença entre 3 meses e 1 ano. Então, toma uma decisão de você colocar como uma meta, como um alvo para a sua vida, que você tenha essa reserva para 3 meses a 1 ano. Sobretudo, se dependendo for o seu caso, que se você tiver um contexto de vida menos favorável para você, 1 ano. 1 ano de reserva financeira, eu sei que é difícil. Eu sei que dependendo se você está em uma situação de vida muito apertada, se você está vivendo uma situação agora apertada, difícil, com ajustes, problemas financeiros que tem para resolver, eu sei que é difícil enxergar isso, mas é uma decisão que você toma. Talvez você não vá conseguir fazer isso agora, mas se você decidir agora e fazer os ajustes necessários, eu sei que você vai chegar nesse objetivo. E quando você chegar nesse objetivo, caso você ainda não tenha 1 ano de reserva financeira guardada e um investimento de liquidez, a sua paz de espírito e até mesmo a sua motivação, o seu ânimo muda em relação à vida, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu relacionamento, muda tudo. Uma máxima que eu trago sempre nos meus stories, lá no Instagram, nos meus treinamentos, nos cursos, nas minhas consultorias, é que dinheiro na conta gera paz de espírito. Reserva na conta gera paz de espírito. Se você é religioso, talvez você fale, mas paz de espírito é Deus. Eu sei. Deus em primeiro lugar. A sua conexão com o Criador em primeiro lugar. Mas dinheiro na conta. Enquanto você vive essa vida terrena, dinheiro é extremamente importante para a sobrevivência e saúde mental do ser humano. Então aqui, a terceira decisão que você precisa tomar é construir uma reserva financeira. Quanto de dinheiro eu deveria ter guardado? Eu estou trazendo um range aqui, mas nós já temos o vídeo no canal, eu vou tentar deixar aqui algum card aqui em cima, ou fixado aqui no comentário, ou o link na descrição, que é o quê? Cheguei aos 40. O que eu faço com o primeiro dinheiro agora? Onde que eu invisto? Eu vou deixar o link aqui para você assistir depois. Combinado? Então agora nós chegamos aqui na quarta decisão. Essa quarta decisão aqui, ela é baseada, de fato, em muitos atendimentos que eu fiz, e muitos atendimentos também que eu não fiz. E muitos contextos de vida em muitas famílias que eu acompanhei nos últimos anos. Nós estamos chegando aqui a 108 famílias, 109 famílias atendidas com consultoria e planejamento financeiro de forma individualizada, exclusiva. Ou seja, pegar a pessoa, pegar a família de forma individual e acompanhar essa família com ferramenta, com estratégia, para que possa levar do ponto A, ou seja, do caos, ao ponto B, que é a ordem. Em 109 famílias. Uma quarta decisão que você pode fazer a partir de hoje é escolher um padrão de vida que caiba no seu presente e principalmente no seu futuro. Um dos erros que pode acontecer e acontece na maioria das pessoas acima de 40 anos é viver um degrau acima do que você tem capacidade. E isso pode acontecer por diversos fatores. Eu escrevi um livro, O Poder da Mentalidade Financeira. Eu escrevi um capítulo. Desse livro. O capítulo é O Plano para Superar Qualquer Crise Financeira. Aí eu aqui, bonitão. E aí eu trouxe aqui um caminho, um gráfico, eu não sei se você vai ver aí, Eu trouxe um gráfico aqui sobre ciclos financeiros em que a pessoa passa depois dos 40 anos. E muitas vezes a pessoa ela entra num estado crítico financeiro porque ela está com um padrão de vida acima do que ela pode pagar. Então você tem renda. Só que a pessoa infla demais o custo de vida querendo viver algo que ainda ela não tem condições de sustentar com tranquilidade. E aí ela infla demais o custo de vida. Esse custo de vida inflado demais pode acontecer um imprevisto. Ela não tem margem.
porque ela já tem muitos parcelamentos para pagar, já tem muita conta para pagar, o custo fixo está muito alto, acontece imprevisto, ela tem que tomar uma dívida para resolver aquele problema, aquela dívida, e inflar mais ainda o custo de vida, tornando então a diferença entre o que ganha e o que gasta extremamente apertado. Está conseguindo me entender? E isso é uma escolha, isso é uma decisão. Isso pode acontecer por diversos fatores. Por você não estar ciente disso ainda, porque você não estava, porque você estava num ambiente e pessoas tomaram decisões em relação ao dinheiro e te influenciou a tomar decisões em relação ao dinheiro, e agora você se vê sufocado com uma dívida a pagar, com uma conta a pagar, com um estilo de vida a pagar. Ou talvez você seja uma pessoa que está em um outro nível social. Médicos, eu não tô, isso aqui não é, como é que fala? Isso aqui não é direta para ninguém. Eu tenho muito cliente médico. E o que eu percebo muito, clientes, o público médico, eles são muito potencial para serem dublê de ricos, né? Que a gente fala dublê de rico. É viver uma vida na qual você não tem condição de viver com o seu rendimento. E aí você precisa usar o quê? O crédito. Para você viver uma vida mais acima disso. Isso vai levar você ao endividamento. Só que não é o problema isso aqui. Às vezes no presente, você está escolhendo um padrão de vida que você até você está tendo condições de bancar e manter. Só que esse padrão de vida ele vai ser sustentável no futuro? Esse padrão de vida que você vive hoje, que talvez, provável, você esteja vivendo bem, mas você não está acumulando dinheiro para o futuro. Você vai ter condições de viver ele lá na frente? Porque lá na frente, se você tem esse padrão de vida muito apertado e você não está formando patrimônio para que você viva de rendimentos, para que você tenha mais renda, quando a sua vitalidade, quando a sua capacidade de geração de renda diminuir, esse padrão de vida fica insustentável lá na frente. E para fazer os ajustes lá na frente, é muito mais difícil do que fazer agora. Dói mais. Dói mais. Já percebeu aquelas pessoas que ela deixou para começar a fazer academia, para cuidar do corpo, muito tarde, depois dos 50 anos, é muito mais difícil recuperar o tempo perdido. Então, quanto antes você fazer um ajuste e escolher um padrão de vida que caiba hoje e no seu futuro, melhor para você. Essa é a quarta decisão. E agora, nós vamos para a quinta e última decisão, que é nada mais, nada menos. Eu sempre encerro. Todo vídeo meu que tem passo a passo, eu sempre vou encerrar, provavelmente, não vou dizer com uma verdade absoluta, eu sempre vou encerrar com a última decisão, que é você ter um planejamento financeiro 360. O que é isso? Nós já explicamos isso aqui no vídeo, tá? Que é você olhar para as 4 grandes áreas da sua vida: investimentos, seguro e proteção, crédito e financiamento e planejamento orçamentário, que são as 4 grandes verticais de um planejamento financeiro. Quando eu olho para isso de forma sistemática, de forma profissional, eu alinho, eu coloco o meu contexto de vida no centro dessas verticais e aí eu faço perguntas poderosas. O que eu quero para a minha vida daqui a 10, 15, 20 anos? Se hoje você tem 40, 45 anos, qual é a idade dos seus filhos? Daqui a 10 anos, os seus filhos vão estar na faculdade? Seus filhos vão ter se formado? Você ainda vai estar tendo que ajudar seus filhos financeiramente? Daqui a 15 anos, você pretende estar morando onde você está morando? Daqui a 10 anos, você ainda vai estar fazendo o que você está fazendo? Você vai estar trabalhando com o que você está trabalhando? Você tem algum quadro de saúde que pode se alterar com o tempo? Claro, todo mundo pode ter algum problema de saúde, né? Mas você já tem precedentes de saúde que pode se alterar com o tempo? Eu não sei, eu não te conheço. Talvez você tenha predisposição para ter um câncer, um tumor, e você já passou por isso. Isso pode se alterar, isso pode se agravar daqui para frente, pode voltar se caso você já tenha vencido um câncer. Você já tem um seguro de vida para isso? Você já tem um planejamento financeiro para isso caso aconteça isso de novo? Percebe? O seu cônjuge, como que está a saúde dele? Ele trabalha, não trabalha? Está prestes a aposentar? Daqui a 15 anos você vai estar aposentando? Você não vai estar aposentando? Como é que está essa sua régua futura de trabalho? Tudo isso são perguntas. Você vai depender do INSS? Você tem pais envelhecendo? Essa pergunta que é importante. Você tem pais envelhecendo? Você vai ter que ajudar seus pais financeiramente? Então todas as perguntas, elas fazem parte de um contexto de um planejamento financeiro profissional. E quando você faz essas perguntas e você vai ajustando as respostas para ela dentro dessas 4 verticais aqui,
você causa uma explosão de sabedoria financeira e construção de um presente e um futuro mais seguro. E aí, fez sentido para você? Para encerrar aqui, tá? Eu gostaria de trazer um convite aqui para você. Primeira coisa, a gente sabe que o brasileiro tem muita dívida, correto? Eu pensei em fazer uma série só sobre endividamento e como sair das dívidas, em todos os níveis. Pode ser com cartão, com empréstimo, com tudo, para quem tem mais de 40 anos. Então, se você tem esse interesse, eu vou pedir para que você deixe um comentário aqui. Sim, quero uma série sobre endividamento. Coloca aqui, porque dependendo da quantidade de comentários que tiver, eu estou disposto a fazer uma série, um curso sobre dívidas depois dos 40 anos, como eliminar essa dívida depois dos 40 anos. Combinado? E para finalizar, se você é novo aqui, lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações, porque toda semana nós estamos aqui trazendo conteúdo relevante para você. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!